Ora viva, muito bom dia a todos e um bom domingo, um domingo abençoado para todos que nos acompanham através do YouTube ou de outras plataformas digitais. Nós somos Relógio Econômico, eu sou José Lumbo, economista. Estou aqui para apresentar um tema muito técnico que provavelmente nós já ouvimos em outras plataformas, na sala de aula, mas para nós vai ser a aula número 17 aqui. O tema é política monetária e sua aplicação. Política monetária, vamos falar do dinheiro e aplicação. Vamos falar da entidade que faz a gestão desta política monetária. Portanto, eu para desenrolar este tema, eu trouxe, é um tema mesmo muito cabeludo e não podia fazer isso sozinho. Pá. Tive que convidar os outros professores, não é? Temos aqui a professora Conceição, não é? Ela que é economista, e nossa analista aqui também no canal Relógio Econômico. Doutora, muito bom dia. Bom dia, Dr. Lumbo, e muito obrigado pelo convite. Viva! Então, vamos também aqui passar para a nossa saudação ao Dr. Domingos Lucunde, ele que é economista e analista deste canal, residente. Dr. Domingos, muito bom dia. Muito bom dia, José Lumbo, e um bom dia aos convidados do painel e à plateia em geral. Ora viva! Doutor Candongo, passei aqui para lhe saudar também, está aqui mais uma vez. Agora é para falar de política monetária e a sua aplicação. Bom dia, Dr. Lumbo. Bom dia, colegas do painel. Estamos aqui para falar da política monetária e como aplicar a mesma. Maravilha! Dr. Carlos estreia hoje neste canal, entrou na equipa. Portanto, Dr. Carlos, primeiro, seja bem-vindo ao nosso canal e bom dia. Bom dia a todos, obrigado, Dr. Lumbo, pelo convite e estamos aqui para partilhar aquilo que sabemos. Maravilha! São todos economistas que compõem este painel. Eu quero também estender a minha saudação a esta magna plateia que é incansável de buscar o saber. Eles estão sempre atrás do saber, são golosos, querem sempre ir atrás do conhecimento. Essa magna plateia que foi composta a maior parte dos estudantes da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, portanto são estudantes do primeiro ano, e quero estender aqui as minhas saudações. Muito bom dia a todos e é tudo nosso. Econômico. Estás a ver como é que eles reagem? Eles gostam do tempo e gostam do dinheiro, por isso que estão aqui. Doutora Conceição, vamos já começar. Primeiro o enquadramento relativamente a essa questão. Sei que procura de moeda e oferta de moeda têm sido os elementos fundamentais para a análise da política monetária, não é? Quando se fala de política monetária, doutora, qual é o enquadramento que faz sobre o nosso tema de hoje? Na verdade, nós queremos aqui ajudar ao nosso telespectador. Desde já também, antes de estender aqui uma saudação especial ao painel, meus colegas de painel e à plateia, que atenciosamente então tem aqui emprestado o seu ouvido e toda a atenção para um aprendizado comum. Para falar de política monetária, vamos então colocar aí a sua forma de uso. Na verdade, política monetária compõe os instrumentos de políticas que qualquer governo vai fazer então uso para tomar decisões naquilo que tem sido então a sua atuação enquanto poder decisório, ou então a pessoa que tem a competência de tomar decisão para proporcionar distribuição de renda e qualidade de vida às pessoas, à sociedade em geral. Maravilha. Então, no caso, a política monetária é um dos instrumentos que vai se encarregar certamente pela moeda e que normalmente as economias têm o seu representante máximo que vai então lidar com aquilo que é a política monetária, que são os seus bancos centrais, que são a entidade máxima que vai tomar decisão a partir daquilo que são comitês de especialidades, como o Comitê de Política Monetária, que vão então ajudar a trabalhar todos os instrumentos em prol da estabilização da moeda, poder de compra e estabilização do emprego e outras variáveis que eu certamente vou deixar com meus colegas também. Introsam-se, que é um grande tema que aqui hoje nos apresenta. Exatamente, maravilha, maravilha, doutora. Esse é o enquadramento da doutora Conceição.
Vamos então agora ouvir o Dr. José Ncau, Sim, não sim. é, para fazer o seu primeiro enquadramento relativamente a essa temática. Política monetária e sua aplicação. Exato. A doutora Conceição disse, e disse muito bem, a política monetária não é mais senão um instrumento de política econômica cujo objetivo é a estabilização da moeda. E um dos instrumentos para o efeito é o manuseamento da taxa de juro diretor. E essa política é conduzida pelo Banco Central. Dentro do Banco Central existe um organismo específico, que é o Comitê de Política Monetária, que em regra reúne dentro de 45 dias para, na verdade, avaliar quais são os objetivos por alcançar, as metas que foram perspectivadas para o exercício econômico e a avaliação das variáveis ao longo do exercício. E reuniram há bem pouco tempo, dia 18 e 19 em Dalatã. Sim, sim. Vale reforçar que o Comitê de Política Econômica, apesar embora ser um organismo afeto ao Banco Central, também é móvel, é um órgão meio que autônomo, e a última reunião aconteceu agora recentemente na província de Kwanza Norte. Em Dalatã, exatamente. Muito bom. Doutor Domingos, então qual é o enquadramento que faz relativamente ao tema? Eu acho que os meus colegas que me antecederam já disseram o essencial, né? Mas vou acrescer. É um instrumento que permite o Banco Central, para nós aqui, o BNA, controlar a quantidade da moeda em circulação. Ok. Quantidade de moeda em circulação. Só existe moeda em circulação no capítulo da oferta quando existe demanda. Portanto, estamos aqui a falar de oferta e de demanda. Doutor Candongo, que enquadramento faz então sobre esta grande temática sobre política monetária e a sua aplicação, no caso Angola especificamente? Obrigado, Dr. Lombo. Os colegas de painel que me antecederam explanaram muito bem no seu ponto sobre o chamariz da política monetária, mas sem discorrer que sim, o Banco Central é o elemento, o órgão que faz aí o manuseamento dessa política, mas de dizer que tem aí os seus antecedentes, os seus percussores, que são os bancos centrais, que também têm uma voz a dizer... Os bancos comerciais, nesse caso. Os bancos comerciais, obrigado. Sim, Os bancos sim. comerciais que têm aí muito a dizer sobre a mesma. E o Dr. Lumbo falou sobre a questão da demanda da moeda. Sim, sim. Este é um aspecto muito peculiar, porque realmente o Banco Central é o emissor, é que emite, faz a emissão, e tem os controles sobre a mesma questão da injeção da massa monetária. Ok. Sobre a questão da procura da moeda ou demanda da moeda, nós sabemos que a sociedade, quer seja no seu cômputo geral política monetária, nos ensina que a demanda da moeda é obtida por três pressupostos principais. Demanda da moeda por motivo precaução, De precaução. especulação Yeah. e por motivo Tem a precaução, especulação e prevenção. e prevenção. Não é? São os Ok. três aspectos pela Ok. demanda da moeda. É que é para transação, tipo especulação, para transação. Exatamente. Yeah. E motivo precaução. Sim, de precaução. Exatamente. Mas para dizer e introduzir aqui que o fator de entender a questão da política monetária é olhar o pressuposto da sua aplicabilidade. Porque o Banco Central vai olhar dois pressupostos, que é a questão de percebermos das duas da política, a questão da expansionista e a questão da contracionista. Yeah, Porque yeah. muito, se bem embora olhar a questão da política monetária, é entender o percurso do domínio mesmo da então circulação da moeda e circulação da massa monetária nesta mesma política, porque a questão de da prevenção ou do motivo da prevenção daquilo que nós estamos a olhar, os dois aspectos, especulação, transação, e prevenção, sim. vem-nos então dar um molde e uma almofadada que é para percebermos sobre esses resultados que tivemos nos últimos meses, ou melhor, esse mês, nos dias... No mês passado, no dia 18 e 19, sobre o Comitê de Política Monetária. Ok, maravilha. Muito bom. Então temos aqui a primeira ronda do ponto de vista de introdução. Já fizemos aqui a nossa introdução e que merece uma salva de palmas. Vamos passar agora para uma parte mais técnica, ok? Mais técnica porque aqui o que fizemos há bem pouco tempo são os conceitos. Nós conceituamos a política monetária e vocês precisam perceber que quando falamos desse elemento, política monetária, estamos a falar do dinheiro. Ok? Política monetária é a política que visa na gestão do dinheiro. Por isso que o Dr. Candongo aqui anuncia
os momentos que possivelmente a política monetária pode vivenciar. Ou seja, por que que as pessoas procuram dinheiro? As pessoas podem procurar dinheiro para transacionar, para trocas. As pessoas podem procurar dinheiro por conta de precaução, porque querem se precaver de certos assuntos. E também podem procurar dinheiro por motivos de especulação. Porque o fenômeno especulativo também pode entrar ou incentivar quem procura dinheiro. Neste processo, tem que ter uma entidade efetivamente que oferece. Para o caso da Angola, é o Banco Nacional de Angola. Quem faz a gestão do dinheiro. Quem tem que imprimir dinheiro, quem tem que emitir moeda, quem tem que criar todos os processos da gestão do dinheiro da Angola é o Banco Central. Ninguém em Angola pode abrir o seu quartito, imprimir dinheiro, vou copiar dinheiro e já vou ter dinheiro. Ninguém. Porque se assim fazer, vai ter problemas sérios com a justiça. E nós também vamos daqui a pouco dizer quais são as causas que isso podem causar, da impressão do dinheiro desnecessariamente. Quando nós vamos para a economia, só imprimimos dinheiro. Vamos também dizer, olha, aqui tem um conjunto de objetivos. Primeiro, a política monetária tem objetivos. E nós vamos nos mergulhar diante desses objetivos. Como a estabilidade de preço, o alto nível de emprego, o crescimento econômico, a estabilidade da taxa de juros, já foi dito aqui, a estabilidade dos mercados financeiros e a estabilidade do mercado de câmbio. Na verdade, esses são objetivos. Não confundam objetivos de instrumentos. Para o alcance desse objetivo, é necessário que a gente utilize instrumentos. Por isso que nós também aqui trouxemos os instrumentos, como por exemplo as operações de mercado aberto, o famoso Mercap. Aquele mercado aberto onde acontecem as compras e vendas de títulos. Também trouxemos aqui a política de desconto ou de refinanciamento, aquilo que alguns autores chamam a taxa de redesconto. Depois também trouxemos a disponibilidade de reserva mínima obrigatória, a política monetária não convencional. Ou seja, é um conjunto de instrumentos que devem ser utilizados para o alcance desses objetivos que aí estão. Sim, tanto sim. o MIFIM como o Ah. Banco Central. Não é? Correto. Porque Também não foram tão assertivos Sim, quanto o esperado. Ou seja, exatamente. as expectativas da projeção têm falhado, ou seja, nunca chegamos lá. Das duas instituições. Nós estamos a falar da expectativa agora, final do ano, não é? Que o BNA prevê a redução ou a queda da inflação até 27%. E estamos a ver aqui uma previsão de 22% para o MIFIM. Yeah. Mas também temos que olhar para aquilo que é o comportamento daí de um dos aspectos também que a política monetária vai tender então a olhar para poder responder a isso, que são os preços. Yeah. A estabilidade dos preços. Sim. E os preços não são estáveis no mercado por causa que temos que elencar obrigatoriamente a fraca produtividade e a não diversificação dos setores da atividade da economia. Nós estamos aqui com os dados do INE, que mostra aqui ainda os setores que a nossa economia depende, está fortemente ligada ao setor petrolífero, que quer dizer que os outros setores continuam crescendo timidamente. Yeah. Se não conseguirmos estabilizar preços, na verdade também olhar para a inflação, nem com prudência, nem com a técnica, que eu acho, a minha opinião é que também a mesma técnica o BNA também usa. Na verdade, a inquietação também para mim temos que olhar exatamente para os pressupostos. Como é que na verdade, usados os instrumentos para lá chegar. É exatamente aqui esses pressupostos que nós, se calhar, podíamos voltar para tentar perceber por que não da conciliação, como é que está a ser, então, porque, inserido. de facto nós não temos os dados. Doutor disse Não temos os dados do ponto de vista dos pressupostos que são alinhados no processo de cálculo. Correto. Mas a fórmula da inflação é conhecida, Sim, todo mundo sabe. sim. Vou calcular a inflação com base no IPC. Não é? Isso Quem me já- fornece o IPC é o Instituto Nacional de INE. Estatística. Sim, é o INE. Pronto, tenho aqui. Mas o Instituto Nacional de Estatística me fornece o IPC do período, no momento. No momento, sim. Agora, eu quero fazer uma previsão.
provavelmente aqui deve-se usar um princípio econométrico para fazer uma estimativa, O modelo, naturalmente. verdade, certo. Se em algum momento alguma variável ficar para trás, tanto no BNA como nas finanças, os dados não vão ser iguais. Porque aquilo são modelos, é um sistema, eu chego lá, Exatamente, não vamos- coloco os sim. dados e vai rodar o modelo. Exatamente. Agora, a questão é, que pressupostos estão a ser utilizados para chegar na previsão da taxa de inflação? Doutor Lombo, o BNA, os bancos centrais devem ser autônomos do poder político. São autônomos. Mas a nossa característica não nos permite analisarmos nisso. É óbvio. A característica da nossa economia. Não. Das indicações de quem estará em frente do Banco Central. Ok. Sim. Por lógica, teria uma comissão a nível interno que poderia mas isso aqui são outros assuntos. A questão é mais viável confiar nos dados do MINF, que deveria espelhar quais são os pressupostos econômicos que eles fizeram para chegar a essa conclusão, ou estaremos mais perto da verdade analisando os dados do BNA. Depois, são instituições de cariz pública e os dados não devem ser de forma desfasada. Deve haver conciliação. Deve haver alguma aproximação. Isso depois pode influenciar nas variáveis de captação de investimento. O empresário diz, vou olhar para que variável primeiro. Quais são os dados em que eu, enquanto empresário, né, quero investir em Angola e vou aceitar? Porque nós aqui temos dificuldade séria. A ser verdade, temos dificuldade séria em aceitar os dados viáveis. Que mesmo também o INE, também nós ainda temos um bocadinho de dúvida se os dados são mesmo viáveis ou não. Não, mas doutor, Então, o INE, temos que o pegar INE é uma- nossa Não, mas instituição, é ali onde é a nós melhor temos que ir. instituição. Sim. É a melhor instituição. É aí onde nós temos que ir. Também temos o SEC. Temos agora a Universidade de Lusíadas também. Então, é fundamental que se faça essa comparação, porque estes dados vindo de instituições públicas, com essa discrepância, depois pode criar também um outro choque na captação de investimento. Sim, de facto isso tem um impacto, não é, doutor Cantão? Sim, doutor Lombo, eu olhei muito bem aqui os colegas de painel e eu queria trazer a seguinte análise, né, para desmistificar um pouco isso. Independentemente do MINFIN, que é um órgão de instituição de Estado que está aí para regular determinadas variáveis do comportamento do orçamento ou do orçamento geral do Estado e não só, é de olhar o seguinte, trazer as previsões do MINFIN, trazer as previsões do Banco Central, realmente vem impactar na economia. Mas o importante é pensarmos o seguinte, olhar essas duas variáveis que estão aí, por exemplo, a própria taxa de juros da permanente absorção de liquidez e a taxa de juros da facilidade permanente da cedência de liquidez. São dois aspectos muito interessantes e que impactam no mercado. Uma está 18%, 18,5%, outra está 20,5%. Entendemos a capacidade do aluguer do dinheiro neste mesmo mercado. Ok. Porque isto tem uma repercussão naquilo que vem depois a seguir, nesta política daí do crescimento econômico sustentável. Porque é a variável que vai desencadear e nos trazer determinados resultados. Hoje por hoje vamos nos perguntar, quem vai querer a um banco comercial e pedir empréstimo ou um financiamento? As taxas de juros estão atrativas? A capacidade de queremos absorver a um determinado empréstimo melhora e vem dar uma de almofada para a questão de percebermos esta captação de empréstimo. É toda essa questão. Porque a questão dessas taxas de referências e as políticas monetárias que trazem, tudo bem que vem dar essa de almofada, mas percebemos que todo o banco comercial é guiado pelo Banco Central. E temos aí aquela taxa guia, que é a taxa LIBOR, né? A taxa LIBOR, que é a taxa que depois vem trazer a overnight, a taxa de maturidade, que vem oscilando. E por isso é que o Comitê de Política Permanente está olhando nesta tendência, que é para o próprio mercado também saber criar a sua própria procura e a sua própria oferta. Em função dessas duas variáveis, que vamos olhar sim, o Ministério trazer uma previsão
que aqui foi partilhada, de 22% da taxa de inflação, e o Banco Central traz uma taxa de 27%. Mas a questão... Sim, mas até o final do ano, Até o é a final, expectativa que exatamente. cada uma delas fez, até o final do ano. Aí é que vem a questão de olharmos que nisso tudo é para saber e entendermos como é que vai fechar o ano neste exercício. Por isso é que hoje estamos aí agora para entrar no novo exercício econômico 2025, é para olhar e como vamos lá. Por isso é que nós temos hoje a taxa de câmbio flutuante. Sim, esse é o regime que está adotado junto do Banco Central, mas esse flutuante é o flutuante sujo, né? É aquela flutuação suja. Exatamente. É uma flutuação que o Banco Central intervém, que é o regime administrado, né? Exatamente. De câmbio administrado. E é por Doutor aí. Cal, mas imagine só, doutor Cal, depois dessa abordagem muito bem feita do doutor Candon, imagine que a gente agora queira pensar numa perspectiva da mudança desse objetivo. Porque assim, o objetivo principal do Banco Central está na lei, está escrito, é aquela visão sobre estabilidade de preço. Exato. É combate à inflação. Pronto. Todo e qualquer elemento que o Banco Central encontrar que lhe permite combater a inflação, ele vai usar. É o que está a acontecer. Todas essas taxas que estão aqui a ser definidas foram mantidas. Ou seja, o Comitê de Política Monetária foi para Dalatando reunir e depois disse assim, a conclusão é manter. Porque o abrandamento da inflação já tem estado a decrescer. A taxa de inflação está a decrescer. Então, vamos manter. Mas manter na perspectiva da estabilidade de preço, na visão da estabilidade de preço. Será que já não é a altura de mudarmos também de objetivo? Bom, eu, ao longo da Ou minha... acrescentamos mais algum objetivo, pelo menos? Exato. Ao longo da minha abordagem, eu dizia que o Banco Central tende a adotar uma política prudente e tendencialmente política. Atentem ao seguinte exemplo. Aqui nós temos projetado a taxa de juros de facilidade permanente de cedência de liquidez, situada em torno dos 20,5%. E a previsão do MinFin para a taxa de inflação no final do exercício são 22%. Quer dizer, a correlação entre as duas variáveis, ou seja, entre a taxa de cedência de liquidez e a taxa de inflação, estão mais próximas do que aquela que foi anunciada pelo Banco Central. Okay. Então, eu penso que aqui existe alguma dificuldade em o Banco Central alcançar esses objetivos, porque existem elementos que não dependem do Banco Central. Por exemplo, os choques externos. Nós somos uma economia muito vulnerável. Sim. E devido a estas vulnerabilidades é muito difícil alcançar esses objetivos. O principal, que é a estabilidade de preços. E, aliás, um dos grandes motivos que nos faz estar agora nesse contexto macroeconômico, para além dos choques externos, é a própria redução gradual dos subsídios aos combustíveis, por exemplo. Né? E a elevação dos preços constantes também tem muito a ver com a dificuldade no acesso às divisas. Sim, porque nós devemos levar em consideração que o agente econômico é um agente econômico racional, cria expectativa, tem expectativa, e é com base nessas expectativas que nós tomamos as nossas decisões. Se nós temos dificuldade em acesso às divisas, nós somos um país meramente importador, claramente que alcançar o objetivo da estabilidade de preço é uma miragem, fazendo jus à política do elefante branco. Ok, essa teoria do elefante branco é que ele está aqui a dizer, tá, você vê lá à frente uma coisa bem bonita, tem prédios e tal, mas quando chegar lá não tem nada. Essa teoria. Bom, então, essa questão, de facto, é uma questão muito pertinente quando fala sobre a taxa de câmbio, já entrou num assunto que também é um dos objetivos, estabilidade do mercado de câmbio. Angola, como um país muito importador, eu ainda acho que o crescimento econômico deveria ser, sim, um dos focos também do Banco Central. Então, o Banco Central não vê isso. Existem bancos centrais de outros países que já fazem isso. Olha na perspectiva do crescimento econômico. Quando olha na perspectiva do crescimento econômico, é produto interno bruto, é produção interna. Exatamente. E pronto. Ali também estás a resolver. Ao resolver o problema do crescimento econômico, pode estar a resolver o problema da estabilidade de preço. Diretamente. Então, se calhar aqui podia ficar esse conselho, não é? Técnico. Exatamente. Diante das entidades. E, doutora Conceição, queria acrescentar alguma coisinha?
Na verdade, eu só gostaria de realçar, e eu tenho dito em algum momento essa correlação direta dos objetivos das políticas. Falava bem o doutor Lumbo. Na verdade, nós precisamos aumentar uma proposta, né? Temos que propor, na verdade, não somos tomadores de decisão, mas aqui a força da academia pode muito em seus efeitos. Então, como acadêmicos, também sou da opinião que chegou, se calhar, a hora de inserir mais um objetivo de forma real. E um deles devia ser mesmo o crescimento econômico sustentado. Por quê? Porque olhar para os preços, sem olhar para aquilo que realmente é produção interna da economia, como é que os agentes econômicos estão trabalhando aqui internamente, sem primeiro olhar ali para as questões. Não vamos desprimorar, sim, os choques externos, porque a nossa economia é muito estável. Vai colocar em causa também aqui outros fatores, como a atração de investimento estrangeiro, direto estrangeiro, como falava bem o doutor Domingos. Mas é preciso nós pensarmos que o crescimento econômico, estando ele num caminho de resolução, vai então causar efeitos noutro objetivo. E um deles realmente é a estabilidade de preços. Porque no crescimento econômico, quando nós vamos conseguir controlar ou nivelar a produção interna, vamos conseguir também pensar nos diversos setores da atividade. E vamos poder também olhar um pouquinho na implementação de quê? De políticas para promover também o autoemprego, porque se a economia não consegue empregar, e é uma verdade, nós não temos ainda essa capacidade de criar emprego para todos os angolanos. Precisamos inserir aqui políticas de quê? De autoemprego. Sim, estamos alinhados, temos aqui vários programas que capacitam, formam e até financiam micro negócios para poder, então, dirigir-se aí ao crescimento econômico. Mas é preciso nós olharmos para o modelo, aquilo que nós estamos aqui a discutir no princípio, o que é que realmente está a ser inserido para ser cozinhado no modelo. Eu ainda vou reiterar que alguma coisa, e eu gostava de ter acesso aos dados, não é? Alguma coisa nesse modelo está a falhar. Falta uma pimenta que não foi colocada nesse molho. Então, na verdade, aqui também vai nos ajudar a criar empatia para o crescimento econômico e dali vai desproletar, então, outros objetivos de política monetária. Maravilha, muito bom, muito bom. Na verdade, isso aqui é o que nós estamos aqui a abordar em sede da política monetária e a sua aplicação. Normalmente, as operações de mercado aberto acontecem na compra e venda de títulos. Da mesma forma que o Ministério das Finanças emite as OTEs, né, que são as obrigações do Tesouro, e os BTs, bilhetes de Tesouro. O Banco Central também tem esse capítulo, que são os famosos TBC, os títulos do Banco Central. Acontecem aqui nesse instrumento, ou seja, é um instrumento que o Banco Central utiliza para alcançar certos objetivos. Então, ele emite os títulos do Banco Central na perspectiva de estimular qualquer um dos objetivos que estão aí. E esses títulos do Banco Central, ele pode vender. Ele pode vender os títulos, como pode comprar. Então vamos passar agora, a produção já está a me dar sinal, para passar na plateia. Agora é a plateia que vai perguntar, que vai questionar sobre a temática, não é? Podem perguntar o que não entenderam, por favor. Nome e questão. Adolfo Justino Catiavala é o meu nome. Na sequência da abordagem do tema, consegui perceber alguns assuntos e outros assuntos, por ser novo também nessa área, estão aí um pouco muito questionados e consegui perceber os assuntos mais básicos. E gostaria de fazer algumas questões aqui. Eu gostaria de saber qual é a principal causa da inflação em Angola. E outra questão aqui que eu posso... Como combater a mesma? E quais são as recomendações para, por exemplo, para a mesma, o CMM,
né? CPM, ok. Comitê de Política Monetária. Sim. Em que condições a inflação ajuda na economia de um país? Se é necessário ter uma inflação para que possa ajudar na economia de um país. Ok. E como se proteger? Obrigado, é tudo. Muito bem. Mais uma questão aí. Nome e a questão, por favor. Joel Jacinto é meu nome. Gostaria primeiro parabenizar pela excelente abordagem os proletores. A minha questão é o seguinte: falou-se que o Banco Central é o órgão responsável pela política monetária. Estou plenamente de acordo, mas a questão que não quero calar é a seguinte: a quem recai a responsabilidade de supervisionar? Essa é a primeira questão. A segunda: é possível diminuir a inflação por via da política restritiva a curto prazo? Se é um bem ou é um mal? Muito obrigado pela atenção. Por favor, quero repetir a segunda questão. A segunda questão: é possível diminuir a inflação por via da política restritiva a curto prazo? Se é um ganho ou se não é, como é que fica? Ok. Restritiva no curto prazo. Ok. Muito bom. Vamos então agora passar para aqui os nossos preleitores para responderem às questões que foram colocadas e muito bem colocadas. O primeiro quem começou foi o Justino, não é? O Adolfo Justino trouxe aqui um conjunto de qualquer coisa, quase 5 questões em uma. Ele foi fazendo vários questionamentos. Então, vamos começar. Quem é que quer começar? Eu dou sempre essa liberdade, né? O doutor Candongo vai começar. Avança. Obrigado. Eu vou olhar aqui na primeira questão que é do Justino, quando nos aborda as principais causas da inflação. Bem, eu começo respondendo, Justino. Sabemos que a inflação é a subida generalizada dos preços no mercado por período de tempo. Não estamos a falar de 1, 2, 3 produtos, mas estamos a falar de uma sequência de vários itens no mercado que tenham subido durante o tempo. Ou seja, se ontem um determinado produto, vamos dizer, a cesta básica que em determinado momento tinha maiores quantidades, hoje está a ser reduzida, podemos olhar que estamos diante da inflação. Logo, com isso, procuramos entender que as principais causas da inflação pode ser apontada primeiro como a questão da falta a falta de capacidade de produção de uma determinada economia, da resposta ao consumo. Outra, podemos olhar também uma das principais causas da inflação, o nível baixo de rendimento das famílias, ou seja, atendendo à questão do consumo. E outra questão é olhar, né, a questão que eu já disse, a questão da resposta sobre a questão das cadeias produtivas. O fraco produzido das economias a qualquer olhar. E aspecto principal, a perca do poder de compra por parte das famílias. Esse poder de compra presume-se perder por quê? Porque as famílias não têm resposta de dinheiro ou de liquidez suficiente para então olhar o consumo. Por quê? Porque uma coisa é quantidades de produção, ou seja, a produção segue o consumo e vice-versa. Ou seja, o consumo vai onde tem produção. E a inflação, se nós olharmos nesse conceito, vem trazer essa temática. Eu acredito que os colegas do painel terão mais contributo a dar aqui. Ok. E um carro que já está me dando o sinal que quer. Doutor Cal. Avança, doutor Cal. Justino, imagina o seguinte cenário. Um belo dia, um iluminado entendeu que para aumentar o poder de compra na economia, tinha que necessariamente ofertar, por exemplo, 10 milhões de kwanza a cada cidadão nacional. E como deve perceber, a indústria panificadora a nível nacional está entregue à mão de estrangeiros. Se esse estrangeiro acordar em um belo dia e entender que tem 10 milhões de kwanza na conta e que já não precisa de produzir o pão para render, né?
dito de outro modo, ele quando voltar na sua base, na sua panificadora, o padeiro que também lhe servia para produzir o próprio pão, também tem 10 milhões na conta. E esse indivíduo já não vai se submeter aos 50 ou 70 mil quantos ele ganhava anteriormente, porque ele agora tem 10 milhões na conta. O mesmo vai acontecer com o atendente, aquele que estava no balcão, que ganhava 50 mil kwanza, mas hoje também já tem 10 milhões na conta. E na mesma sequência, aquele indivíduo que fornecia o trigo também já não vai aceitar fornecer o trigo ao preço que fornecia, porque agora já tem 10 milhões na conta. Na sequência, o produtor que produzia o trigo, passa aqui o pleonasmo, também já não vai aceitar produzir nas mesmas condições, porque agora tem 10 milhões na conta. Dito de outro modo, o excesso de moeda em circulação é um dos motivos da inflação. Porque aquele pão que nós comprávamos a 10 kwanzas, já não vamos comprar 10 kwanzas, porque o custo de produção vai aumentar. Ou seja, aquele indivíduo ganhava 70 mil kwanzas para produzir o pão, já não vai aceitar ganhar 70 mil kwanzas para produzir o pão. Porque ele simplesmente acha que merece mais, porque o responsável da panificadora ganha muito mais e ele merece muito mais. Dito de outro modo, e resumindo, agora mesmo na senda da política monetária, uma das causas da inflação, e os colegas aqui vão ajudar, é o excesso de moeda em circulação. Agora, como é que podemos corrigir? Aumentando a base de produção. Aumentando a base de produção, nós podemos corrigir a inflação. Agora, como é que a inflação pode ajudar um país a crescer? A inflação pode ajudar um país a crescer desvalorizando a moeda claramente e atraindo investimento. Fazendo com que a moeda estrangeira tenha maior poder de compra, né? Criando um cenário político atrativo e fazer com que o investimento direto estrangeiro esteja aqui. Essa é na verdade, as questões do Justino. Ok, do Justino. Do Muito Justino. bom, muito Agora, bom. a outra questão, quem supervisiona a política monetária é o CPM. O CPM é o órgão indicado para supervisionar a política monetária. Daí que eles reúnem de forma ordinária para controlar esses indicadores. E devo já adiantar que atingir esses objetivos aí enumerados pelo Dr. Lumbo é uma missão quase que impossível no nosso contexto. Ok. Obrigado. Muito bem. Dr. Domingos. Me sinto ultrapassado. Ok. Dr. Domingos sente-se ultrapassado. Doutora Conceição. Eu, na verdade, já ia dizendo também, quando o Dr. Cal disse aqueles objetivos aí descritos pelo Dr. Lumbo, eu precisava mesmo que ele dissesse ao nosso contexto, que é quase impossível. Sim. Mas, em comitê de especialidades, porque isso é de ciência, na verdade, isso não é inalcançável. Exatamente. Eles são aplicados num processo claramente respeitando a política de governo, que tem que estar massivamente também alinhado aos objetivos macroeconômicos. Porque quem decide politicamente tem que prestar atenção também na questão econômica, porque só está ali a fazer-se política porque a economia precisa dar corpo a essas decisões. Ou seja, o objetivo máximo de qualquer economia é claramente conseguir recursos, a economia é a ciência dos recursos limitados, mas disponível. E na sua certa, claramente para distribuir de forma equitativa. E essas políticas, não vamos falar no geral as políticas, estamos a falar praticamente apenas da monetária, é uma das políticas alcançáveis por qualquer governo. Queremos também aqui fazer menção que o aumento da massa monetária no mercado também, já o doutor José falou, também é um dos motivos fortes, estamos aqui com estudantes na sala, é um dos motivos fortes que faz com que a inflação venha então a aumentar. Muitas vezes nós olhamos para o nível de produção como base. Claramente que eu também acredito, é ali onde deve começar. Angola vai ver passos bem mais claros a nível de todas as políticas que a economia nos remete e a política monetária não é exceção, quando começar a olhar para a produção interna. Exatamente. E fazer acontecer, executá-la na sua essência. Porque ali teremos bases mais reais e efetivas para poder, então, entender melhor a aplicação desses instrumentos que se faz subterfúgio uso para tomar grandes decisões que vão impactar claramente a vida da população e sociedade econômica. Maravilha, maravilha. Na verdade, aqui essa questão do Justino tem, embora algumas questões podem estar aqui associadas a outras,
Mas quando ele fala sobre a principal causa da inflação, foi muito bem dito aqui. Se calhar podíamos acrescentar também aqui a taxa de câmbio, por conta de sermos uma economia muito importadora. Exatamente. E qualquer alteração na taxa de câmbio também afeta os preços aqui no território doméstico. E a questão também do combate, já foi apontado aqui, produção interna. Se combate sempre a inflação com uma visão na produção local. Quando a gente produz aqui localmente, com menos custos, nós podemos combater a inflação, porque estamos também a interpretar muito mal essa visão da produção local. Por exemplo, eu vou produzir aqui a maçã localmente. Os custos de produção da maçã aqui em termos local não podem superar a maçã importada. Tipo, no final, se eu vender a maçã 100 kwanzas aqui, a maçã importada não pode ser mais cara, mais barata, digo, do que a maçã produzida nacionalmente. Não faz sentido. Então as pessoas vão continuar a comprar os produtos importados. Depois temos também aqui, perguntou sobre as recomendações do Comitê de Política Monetária. Estão aqui no quadro, todas as recomendações. Portanto, taxa BNA manter em 19,5%. A taxa de juros da facilidade permanente de absorção de liquidez em 18,5%. O comitê orientou a manter. A taxa de juros de facilidade permanente da cedência de liquidez em 20,5%. E o colega Joel Jacinto também faz aqui uma questão muito pertinente sobre a diminuição da inflação, não é, através da política restritiva. No curto prazo. Exatamente. Era aqui, olhando a deixa do nosso Dr. Lombo, quando olha a questão da restrição, ou seja, toda a política restritiva é para impulsionar a questão da produção interna. Okay? Então, e olhar a questão do segmento de curto prazo, os resultados em economia, principalmente quando estamos a olhar a questão da produção para ter resultados econômicos, elas não são vistas no curto prazo. Normalmente os impactos é para olhar a médio e longo prazo. Porque esta questão da política restritiva é ser bem-vinda para olhar aquilo que o produtor Lumbo disse. A produção nacional da maçã, o Lumbo é um produtor de maçã aqui, então aquela que vem importada tem que agravar, porque vamos sempre priorizar a produção interna. Sim, de facto, mas ele quando fala dessa questão da restrição, está a falar do corte da massa monetária. Okay. Normalmente o corte da massa monetária ocorre sim no mercado. É possível fazermos um corte na massa monetária quando se verifica um excesso de dinheiro. Okay? Por exemplo, há uma das formas que o Banco Central utiliza para fazer esse corte é usando esse instrumento. Tem aqui a operação, por exemplo, ele pode usar a operação de mercado aberto para também fazer corte. Quando ele nota que tem muito dinheiro no mercado e quer usar uma política restritiva, ele emite títulos, TB6, títulos do Banco Central. Então vai papel na economia e recebe o dinheiro. Porque essa política restritiva consiste em enxugar dinheiro na economia. É uma das formas. Outra forma da política restritiva também é a questão das reservas, tipo, em termos bancários, os bancos comerciais têm reservas junto do Banco Central. Exatamente, se ele aumenta a taxa de reserva, não é, que ele tem, né, aumenta a taxa de reserva, está a enxugar dinheiro, não é, está a privar dinheiro de circular na economia. Vamos supor, se a taxa de reserva é 100, agora o Banco Central diz, não, agora a taxa vai ser 200. Então, está a exigir os bancos comerciais todos a reter 200 e enxugar. Então, normalmente isso utiliza-se quando se verifica que é causado pela inflação. Inflação pode ser o excesso de dinheiro no mercado. Se o Banco Central perceber que tem muito dinheiro na economia, então o que se faz é criar essa política restritiva para enxugar dinheiro. Muito bem, então vamos aqui agradecer a todos pela atenção dispensada. Agradecer também aqui a todos os estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto, a todos os preleitores. Foi um tema agradável e nos vimos na aula número 18. E desejar então aqui a todos um ano 2025 forte, forte, forte. Sempre juntos. É tudo nosso. O relógio é econômico. É econômico sim, porque o tempo é dinheiro. Estamos juntos. Obrigado.